Olá, mais um episódio especial do CastCast, diretamente do segundo encontro notarial e registral do Ceará. Hoje temos a alegria de receber o Dr. Carlos Elias para falar sobre a reforma do Código Civil. Seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra incrível estar aqui. Além de ser um dos lugares mais paradisíacos que temos no Brasil, é também um lugar que é uma referência intelectual do país, ou seja, é do Ceará que saíram vários e vários juristas, e os cartórios aqui, os tabeliães registradores, não estão longe dessa constelação de grandes juristas, né, também. Doutor, diga para a gente as novidades dessa reforma, quais os avanços na desjudicialização proporcionados pela reforma do Código Civil. Bem, Qual a importância dos cartorários nisso tudo? antes de falar propriamente das inovações e rumo a uma extrajudicialização no anteprojeto, a gente tem que saber contextualizar o que temos até hoje, o cenário atual. E o cenário atual é um cenário de extrema confiança que o legislador tem depositado nos serviços notariais registrais. E não só o legislador, a sociedade como um todo. E essa confiança, de uma certa forma, ela foi construída a partir de um problema que nós tínhamos. Quando a Constituição Federal veio à tona, o que aconteceu ela estimulou a judicialização, ela estimulou o acesso à justiça. Não de forma negativa, na verdade a gente permitiu que, com mais facilidade, com defensorias públicas, com várias atuações institucionais, o cidadão que sofre injustiça e sofre problemas possa bater as portas do judiciário. E, naturalmente, isso fez com que a quantidade de processos se multiplicasse de uma forma cavalar. E aí temos, nesse novo ambiente, por exemplo, em 2017, salvo engano, a quantidade de processos havia quadruplicado. Só que a quantidade de juízes não tinha se multiplicado de forma proporcional, não. Tinha aumentado um pouquinho a quantidade de juízes. Até porque magistrado é um tipo de mão de obra extremamente sofisticado e muito bem elaborado. São agentes políticos e não dá para você, no varejo, arrecadar milhares de magistrados. Há concursos para magistratura que sobra vaga. Tem vaga disponível, mas o pessoal não consegue a nota mínima. E aí tem um problema, porque no momento em que você não tem uma quantidade suficiente de magistrados para dar vazão a uma montanha gigantesca de Everest processual, o que acontece você começa a ter morosidade processual. E pior ainda, os magistrados, de uma certa forma, começam a pensar em soluções mais fordistas de produção de sentença. No final das contas é isso. Vamos tentar pensar em modelo, vamos pegar a inteligência artificial. Tem importância? Claro que tem, mas se pensa nisso porque você tem uma quantidade avassaladora de processos. E não é o ideal, não é o ideal. O fato é que, dentro desse ambiente em que há uma multiplicação de processos, a gente tem que pensar em soluções razoáveis. E o legislador começou a tatear isso, delegando várias atividades e vários tipos de processos que eram reservados ao judiciário, começou a delegar para os cartórios, especialmente processos em que há consenso, em que não há pessoas capazes, não há propriamente uma necessidade do Estado juiz. E isso começou com algumas iniciativas. Então tivemos retificação extrajudicial de matrícula, foi um sucesso absoluto. Depois veio o Código de Processo Civil, eu tive até a honra no Senado Federal de participar também da redação disso, e depois na lei do REURB, permitindo o usucapião extrajudicial, que está lá no artigo 216A. E aí o legislador começou a ver que foi um sucesso. Paralelamente a isso, teve a lei 11.441 a permitir a desjudicialização de inventário e divórcio. E aí o sucesso foi hollywoodiano, porque no momento em que uma das atividades, né, Priscila, que eu considero ser mais próxima do cidadão, o cidadão ele pode... A capilaridade. Todo mundo vai morrer um dia, vai ter inventário algum dia de todo mundo. Mas ele não deixou bens, às vezes está inventário negativo e tal. Ou o divórcio, que infelizmente acontece, faz parte da vida. Os cartórios, quando pegaram essa atividade, conseguiram, de uma forma majestática, resolver tudo. E aí você teve a liberação, o alívio das varas de família e sucessões para o juiz realmente analisar as questões mais complexas. Então, vamos dizer que hoje, quando tem um divórcio extremamente litigioso, com sofisticações, às vezes o marido lá que está divorciando, ou a mulher, tem várias ações na Bolsa de Valores,
cotas de sociedade, fundo de investimento, fora do país, e aí você tem um debate grande e tal, você tem muitas questões jurídicas sofisticadas, o juiz fica mais liberado para raciocinar, pensar, refletir e dar uma decisão com maior qualidade. Então, esse é o ambiente atual, né? Isso, e o extrajudicial vem se mostrando cada vez mais forte em desafogar demandas do Poder Judiciário, que a gente sabe a importância do Poder Judiciário, mas o extrajudicial está com titulares, com registradores capacitados para atender essa demanda de forma pontual e atingindo muitas cidades, como a gente falou aqui, a questão da capilaridade dos cartórios. Então, acaba que os usuários tendo acesso rápido, fácil. Hoje em dia, a gente quer rapidez, a gente quer celeridade nos negócios. E a importância desses serviços serem realizados, efetivados no extrajudicial, facilita a vida do cidadão. Demais. Quando a gente pensa num país como o nosso, um país continental, a gente tem uma dimensão de continente, praticamente. Um país como esse, você tem várias cidades pequenas, lá no interior, que não são servidas de uma estrutura de poder judiciário adequada. Não é por culpa do judiciário, é porque é muito capilarizado. Então, você tem, por exemplo, lá uma vara numa cidade de interior que é ocupada por um juiz itinerante, é um juiz que cumula aquela vara com outra vara de outro município, com outra vara de outro município, e o juiz viaja como itinerante ali para ir despachando em cada local. Percebe que, na prática, isso faz os processos demorarem muito mais. Agora, cartórios não, se acaba tendo cartórios em quase todos os locais. É claro que cada especialidade tem sua particularidade, mas você acaba tendo uma capilaridade muito maior. E aí, o cidadão, por exemplo, que tem que resolver um inventário, porque precisa liberar um bem para poder vender, para poder fazer um negócio, ele consegue com muito mais rapidez obter uma partilha diretamente no cartório. E temos mais um detalhe, né? Com a virtualização do mundo, essa digitalização que tem desafiado até mesmo as fronteiras dos países. Teoricamente, hoje, quem está aqui no Brasil consegue comprar produtos na China, consegue conversar online e às vezes até conquistar um novo amor lá de Kuala Lumpur, na Malásia, por meio do inglês, isso por vias online. Um mundo em que você já tem celebração de casamento no metaverso, já houve cerimônias realizadas, o pessoal com aqueles óculos bem alienígenas de ficção virtual e futurística, vão lá e celebram um casamento, e inclusive o registrador, teve o caso inclusive com participação do registrador civil das pessoas naturais. Num mundo como esse, fica muito mais fácil o cidadão inclusive obter escrituras públicas eletrônicas e tudo mais de qualquer local. Então, é necessário haver desjudicialização. E os cartórios têm conseguido, e eu quero até deixar esse registro, quando falamos dos cartórios, dos tabelionatos de notas, de protesto, registros civis, de pessoas jurídicas naturais e títulos de documentos, registros de imóveis, nós falamos de uma atividade que é exercida por juristas. Veja, a própria Lei 8935, no artigo 3º, fala que os notários, os tabeliões registradores são profissionais do direito. E não são de qualquer estirpe. Estamos falando de profissionais de direito de alto quilate. Estamos falando de ex-juízes, ex-promotores, ex-membros de advocacia pública, de juristas que passaram em concursos extremamente difíceis. Não estamos falando de pessoas de qualidade baixa, do ponto de vista técnico, jurídico. E por isso eles conseguem dar vazão, sim, e com alta qualidade, às demandas que forem sendo outorgadas para ele por desjudicialização. O anteprojeto, eu digo, caminhou nesse sentido. E a existência de próprias plataformas centrais que facilitam o usuário, que buscam a certidão, que busca realizar algum ato de forma remota, tem facilitado muito, como muito bem você falou, a questão aí da virtualização. E a preparação, a capacitação dos titulares tem sido constante, como esse segundo encontro notarial e registral do Ceará. E voltando para a questão da reforma, patrimônio digital, tem muita novidade. Eu queria que você esclarecesse mais patrimônio digital, a questão dessa transferência, desse patrimônio. O que é que você pode trazer para nós? Eu tive, para mim, uma das maiores honras da minha vida foi ter sido membro da comissão de juristas que promoveu a reforma do Código Civil. E essa reforma, em primeiro lugar, né, apesar de envolver a alteração de 800 artigos do Código Civil e ter ainda acréscimo de alguns outros, eu digo, ela não está mudando o mundo, não está
vamos dizer, dando nenhum cavalo de pau. A maior parte, e eu diria 80% do que está sendo alterado lá, é positivação daquilo que a doutrina e a jurisprudência já admite hoje. Ou seja, esse é um ponto importante para deixar claro. Não está sendo um novo Código Civil, não está sendo mudada a base em que foi fundado o Código Civil de 2002. Na verdade, a gente está positivando. Então, vários enunciados do Jornal de Direito Civil, vários precedentes do STJ estão sendo colocados no texto da lei. E por que isso? Não é perfumaria. Estamos falando de um país continental, de um juiz que está lá no interior do Acre, por exemplo, ou está lá no interior do Rio Grande do Sul, do interior de São Paulo, e que cumula atividade de juiz criminal e juízo civil. E aí ele, às vezes, ele não tem aquele tempo para aprofundar o estudo, ele não está tão especializado em questão civil. E ele vai decidir, às vezes, ele só olha o texto da lei, não dá para ele pesquisar com toda a profundidade. E aí, quando você tem no texto da lei a clareza daquilo que já está positivado, fica muito melhor. Então, esse é o primeiro ponto. E nesse ambiente da comissão, que basicamente procurou vocalizar os juristas e os civilistas brasileiros do país inteiro, a comissão foi composta basicamente por vários ministros do STJ, vários magistrados, vários professores e doutrinadores, pessoal que tem manual, tem escrito. Ou seja, já era o pessoal, vamos dizer assim, que poderia atuar como plenipotenciário dos juristas. E, basicamente, eles colocaram no texto da lei aquilo que é a expectativa da comunidade jurídica. E uma das coisas que foi colocada com abundância, várias hipóteses de desjudicialização. Então, quando a gente fala da reforma do Código Civil, antes de falar de algumas outras novidades lá, falamos de permitir, por exemplo, um inventário extrajudicial, mesmo quando houver menor de idade ou incapaz. Por quê? Porque aí você tem a participação da instituição que foi desenhada pelo poder constituinte como aquela que tem que fiscalizar a lei e tutelar o interesse dos incapazes, o Ministério Público. Não é a magistratura também, obviamente, atua, mas não como custos legis. Juiz não é custos legis. Quem fiscaliza o interesse do incapaz é o Ministério Público. Então, qual o problema de fazer uma escritura pública? Por exemplo, para fazer um inventário mesmo com o interesse do incapaz, se o Ministério Público, que fiscaliza a lei e o interesse também do incapaz, deu o sinal verde. Aliás, na prática forense, quando você vê processo de inventário com incapaz, com parecer favorável do Ministério Público e consenso dos pais e de todo mundo, 99% das vezes o juiz apenas homologa, ele concorda. O que significa que há um grande desperdício de mão de obra judicial nesse tipo de processo. Então, até mesmo divórcio, até para definir guarda de criança está sendo permitido também no extrajudicial. Se tiver, obviamente, a bênção, vamos dizer assim, do Ministério Público, que é o fiscal do interesse do menor. Por que mandar para o juiz? 80%, 90% dos casos, 99% dos casos, eu usaria dizer, em que o Ministério Público e os pais consentem e numa forma de divisão da guarda, o juiz só homologa. Vamos deixar o juiz para questões complexas. Não é questão de perder qualidade, é questão de ganhar qualidade no ambiente do que é viável. Se temos uma quantidade gigantesca de processos, uma quantidade avassaladora de processos, e temos pouca mão de obra, nós temos que agir com racionalidade. E estamos fazendo isso com a participação de juristas de alto quilate. No caso, os titulares de serviços notariais registrais e o Ministério Público nos casos em que houver incapazes. E, de uma certa forma, Priscila, isso já tem acontecido. Veja que quando a gente fala, por exemplo, do registro tardio de nascimento, veja que quando a gente fala de reconhecimento de paternidade socioafetiva diretamente no cartório, o próprio registrador ele já faz uma atividade intelectual até de investigação, para ver se tem algum indício de fraude ou não. E havendo esse indício, ele manda para o juiz decidir. Porque estamos falando de um jurista, não estamos falando de alguém que só bate o carimbo, não é uma atividade mecânica, é uma atividade jurídica propriamente. E aí, eu só citei alguns exemplos, mas são várias as hipóteses de judicialização que estão no anteprojeto. Agora, Priscila, paralelamente a isso, há também outras demandas que virão para os cartórios, não propriamente como desjudicialização, mas por conta de mudanças de pressupostos da nossa sociedade. Veja, a gente fala de uma sociedade hoje, muita transformação em relação ao que era no passado. Só para citar
questão pouco, eu tenho aqui 40 anos de idade, né? Mas na minha adolescência a gente via Mussum, via Zacarias, via Caceta e Planeta e tinha um tipo de humor e de pensamento que é olimpicamente diferente de hoje. Porque o mundo se tornou mais até humano, seja mais inclusivo, menos preconceituoso e também se tornou mais complexo em negócios e em digitalização. E aí, nesse ambiente, o anteprojeto do Código Civil, ele traz algumas mudanças importantes, e algumas das quais são apenas positivação do que eu entendo que já hoje é admitido. Uma delas, que você até chegou a mencionar, é a discussão sobre patrimônio digital. É interessante, Priscila, porque se você olhar bem, há pessoas hoje que existem na sua identidade. Elas existem muito mais no mundo virtual do que no analógico. São pessoas que não saem de casa, não conhecem ninguém na rua, não conhecem ninguém, nem o vizinho, só ficam em casa, propriamente, pedindo iFood e ficam lá. Mas ela tem uma presença incrível na internet, no seu perfil. Com aquele perfil, ela faz amizades em vários locais, há pessoas que fazem amizade em vários locais, há pessoas que ficam milionárias só com perfis na internet, com um perfil no TikTok, um perfil no Instagram, um canal no YouTube, e vive, portanto... É uma nova realidade. É uma nova realidade. E não dá para negar que isso é uma projeção da individualidade da pessoa. Ou seja, as redes sociais conseguiram, vamos dizer assim, entrar dentro da própria identidade humana, eu diria assim. E aí o anteprojeto de reforma do Código Civil vai reconhecer a natureza jurídica desses perfis como, na verdade, verdadeiros direitos da personalidade. Vai reconhecer, obviamente, que a gente tem, quando falamos de esses ativos digitais, nós temos ativos com expressão econômica. Quanto vale um perfil no Instagram com 5 milhões de seguidores? Quanto vale? Dá para fazer muita propaganda lá. Aí aquele camarada morre, o titular, como é que você não vai inventariar aquilo? Como é que você não vai com expressão econômica mesmo? Agora, é claro que você vai ter perfis que não têm expressão econômica. Então, por exemplo, meu perfil no Instagram, né? Eu vivo a postar questões de direito civil e tudo, mas eu não monetarizo. Eu gosto pela divulgação de direito civil, direito notarial, fico publicando e tal. De vez em quando publico uma coisa lá com a minha esposa, de viagem e tal. Mas assim, eu basicamente uso para conversa. Não tem um perfil monetário. E aí, eventualmente, e esse é o problema de tentar separar o joio do trigo, né? Eventualmente, quando o juiz vai analisar o perfil, ele tem que tomar cuidado para ver se tem um caráter comercial ou não. Porque quando o perfil não tem caráter comercial, às vezes há parte da intimidade, da privacidade e do segredo da pessoa lá. Ou seja, se você pegar o chat, eu já antecipo que no meu caso, minha esposa tem até minha senha e tal, não tem nada comprometedor. Mas, no final das contas, às vezes a pessoa vai lá no perfil de rede social e está lá a conversa privada do filho falando, eu odeio meu pai, porque meu pai, ele, quer dizer, é uma coisa muito íntima, que ele fala para um melhor amigo que também tem uma intimidade grande, porque meu pai foi um bandido, meu pai foi não sei o quê. São coisas que ele fala em privado, fala mal do pai, que ele não falaria na frente do pai para não ofender e tal. E aí não tem sentido, por bisbilhotice, quando a pessoa morre, o pai falar, deixa eu ver agora o que ele falou de mim. Vamos, por bisbilhotice, devassar as conversas privadas dele. Não tem porquê. Então, em perfis que têm natureza muito mais pessoal, a ideia é só quando tiver justa causa que pode ter esse tipo de acesso. O fato é que o anteprojeto do Código Civil, ele procurou tomar esse cuidado, e no que diz respeito, por exemplo, ao patrimônio digital, ele deu luzes para isso. Mas há outras questões, Priscila, que eu acho que vale a pena realçar. Quando a gente fala de família, não dá para negar. O perfil hoje de família é muito diferente, mas muito diferente do século XIX. Aliás, é muito diferente talvez até do perfil de 1950. Você hoje tem muitos casos do que a gente chama de família reconstituída, de pessoas que estão no terceiro, quarto casamento. Os arranjos familiares. São os arranjos familiares. Não tem nada de errado, não tem questão que é melhor ou pior e tal. Cada um constrói a vida como quiser. Mas a questão é, no momento em que a pessoa vai casar pela terceira vez, já tem filhos de outro casamento, a gente começa a ter que ter um direito diferente. Não dá para pensar numa lógica de que o direito de família tem que ser voltado para aquela pessoa que casou e vai até que a morte separe. Não, há um perfil diferente.
E aí a reforma do Código Civil, ele entregou para os tabeliães de notas, eu diria, para os registradores civis, uma responsabilidade muito grande. Muito grande porque no momento em que a pessoa vai se casar, a ideia é que naquele momento ela possa ter uma maior capacidade de contratualizar os efeitos jurídicos, patrimoniais desse casamento. Então, renúncia, por exemplo, à herança está sendo permitido. E está sendo permitido por um motivo. Imagine uma pessoa com 50 anos que vai casar com outra de 50 anos, que já tem filhos de outro relacionamento, os dois já têm um padrão financeiro de autonomia e eles querem unir apenas o amor. Mas quando eventualmente chegar ao final do segundo tempo, sem chance de prorrogação e sem qualquer tipo de acréscimo, e, portanto, o sol se pôr para essa pessoa, o que vai acontecer? Tem muita lógica em determinadas situações que o viúvo vem herdar. O viúvo que já está no final do segundo tempo também. Porque se o viúvo herdar, o que vai acontecer? O patrimônio dessa pessoa que faleceu, parte dele vai para o viúvo, que já está na prorrogação do segundo tempo. Quando terminar o jogo, o patrimônio dele vai para o filho que ele teve de outro relacionamento que não tem nenhuma conexão com o originário de tudo, que foi o primeiro falecido. E por isso, às vezes, as pessoas preveem renúncia. Percebe que é muito diferente, Priscila, da situação da pessoa que casa com 20 anos e vai até construir, e vai construindo tudo e morre lá na frente. É bem diferente, porque os filhos, em princípio, seriam filhos comuns. É claro que pode ter tido alguma cerca pulada na história, mas, em geral, você pensa no padrão do homem médio. Então, a reforma do código, ele, quando permite, por exemplo, a renúncia, ele permite pensando nessas situações. O próprio regime de bens foi deixado muito mais claro. O que hoje já é permitido, mas não está textual, e tem gente que tem medo de utilizar por falta de apoio textual na lei, né, vamos dizer assim, mas você pode criar regimes atípicos, você pode usar uma figura, por exemplo, chamada de sunset clause, que é a cláusula do pôr do sol, é uma espécie de estágio probatório. Então eu vou casar, eu falo, olha, eu vou te colocar no estágio probatório. A gente primeiro vai adotar o regime da separação de bens durante 10 anos. Se passar 10 anos, você me aguentou e está comigo, aí tudo bem, passa a vigorar o regime da comunhão universal de bens. Ou seja, é chamado de sunset clause porque você prevê um evento futuro, que seria, no caso, 10 anos, que vai fazer o sol se pôr para aquele regime de bens, e aí nasce um novo sol, que é um novo regime de bens. Percebe que é uma forma de contratualização. Quem vai orientar as partes para isso? Claro, tem os advogados, mas, geralmente, quando você vai escolher regime de bens, você vai ter contato ou com o registrador civil ou com o notário. Veja que o registrador civil, o anteprojeto de reforma, ele diz que quando você for escolher um regime de bens típico, ou seja, vou casar em regime da comunhão universal, parcial e tal, o típico, você não vai precisar mais de escritura pública. Então, você faz a opção diretamente no RCPL. O registrador civil, então, tem que orientar a parte quanto aos efeitos jurídicos. E aí, tendo que modelar para um outro tipo de regime de bens, você faz uma escritura pública de pacto antinupcial. Percebe a importância que o registrador tem em ajudar as pessoas do ponto de vista jurídico, porque nem todo mundo contrata advogado, né? Isso é maravilhoso, né? O cidadão poder resolver tudo isso no balcão de atendimento de um cartório. O cartório veio para facilitar a vida do usuário. Como você muito bem colocou, isso que vem trazendo de novidade não deixa de ser, não é uma novidade, porque já vem acontecendo, está sendo apenas positivado e veio para facilitar a vida desses novos arranjos familiares, das pessoas que demandam de urgência, de praticidade, de celeridade em suas causas. Dr. Carlos Elias, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua aula aqui para nós e suas considerações finais. Eu queria agradecer muito poder conversar aqui com todos e todas, ainda mais um assunto que eu considero ser importantíssimo, e sempre com olhos no destinatário final, que é o cidadão. O cidadão, na verdade, precisa de um mundo mais desburocratizado, um mundo mais rápido e célere, e realmente penso que o cruzeiro transatlântico do direito tem singrado o caminho que é o caminho mais adequado, que é esse caminho de desjudicializar, com responsabilidade, obviamente, e de tentar tornar a vida do cidadão mais fácil, rápida e eficiente. Então, agradeço muito pela participação e estou totalmente à disposição. Inclusive, quem me ouve aí, se quiser depois seguir nas redes sociais também, é @Prof. Carlos Elias, né, no Instagram,
Eu fico publicando conteúdo de direito civil, direito notarial e registral, e estou lá também à disposição para quem quiser depois conversar. Obrigado. Muito obrigada, doutor. E agora estamos com o doutor Biratã Guimarães. O doutor Biratã Guimarães é presidente da Academia Notarial Brasileira e do Conselho de Direção da União Internacional do Notariado. É um prazer imenso recebê-lo, doutor. Eu queria que você falasse um pouco das novidades, dos sistemas, das plataformas utilizadas, como é notariado, como os cartorários têm contribuído para a sociedade nessa revolução de plataformas, de centrais, e o que você trouxe de novidade para a sua palestra hoje. Muito bom dia, eu é que tenho enorme prazer em estar novamente aqui no Ceará. É um estado pelo qual eu tenho um carinho muito especial, sempre fui muito bem recebido e tenho grandes amigos por aqui. É uma grande alegria vir compartilhar e aprender com vocês também sobre a atividade notarial, que é algo que está presente na minha vida já aí há mais de 40 anos. Nós estivemos aqui hoje, juntamente com a presidente Gisele, para falar sobre os sistemas tecnológicos do Colégio Notarial do Brasil e do Notariado Brasileiro. Falamos sobre a plataforma do e-notariado, também das inovações tecnológicas que foram possíveis com a introdução da lei do Marco das Garantias. É muito importante que nós todos tenhamos presentes essas inovações, para que o notariado esteja preparado para fazer frente às demandas da sociedade. Pois bem, o que é muito importante nós termos em conta é que a atividade notarial, ela essencialmente, ela é de aldeia, é uma atividade que o tabelião exerce no contato pessoal com os seus clientes, com as pessoas que compõem a sua comunidade. O documento eletrônico, o computador, os sistemas tecnológicos não são nada mais do que instrumentos para que o notário possa praticar os seus atos com mais eficiência, com mais celeridade e também com mais segurança jurídica. O e-notariado, com a pandemia no ano de 2020, o e-notariado recebeu uma aceleração muito grande e representou um grande salto tecnológico para o notariado brasileiro. Nós passamos de um momento para outro, guardadas as proporções históricas de tudo que foi feito antes do lançamento do e-notariado, mas nós passamos a fazer as nossas escrituras, a praticar os atos notariais num ambiente totalmente eletrônico, com videoconferência, com assinatura por certificado digital notarizado. Foram inúmeras novidades e que foram sedimentadas e que representam hoje, indiscutivelmente, um exemplo para todo mundo. Nessa minha atuação na União Internacional do Notariado, veja, são 91 países que compõem a União Internacional do Notariado no mundo, e o Brasil hoje é considerado o país com maior avanço tecnológico na área notarial do mundo. Países como a Alemanha, a França, Portugal, Espanha... Somos referência, né? Somos referência. Esses países todos têm vindo conhecer as inovações tecnológicas do Brasil e se encantam com o que nós estamos realizando num país de tamanho continental. É realmente motivo de muita satisfação isso para o notariado brasileiro. Nós temos uma direção muito comprometida com a doutora Gisele Oliveira de Barros, que tem sido brilhante presidente do notariado brasileiro. Isso faz com que o comprometimento institucional ele se sedimente cada vez mais. Uma maravilha. Sendo que o fortalecimento do extrajudicial, com a utilização das plataformas, vem trazendo um serviço mais célere. Como você muito bem pontuou, durante a pandemia teve que ter uma alternativa para atender às demandas. Sem dúvida. E mostrou-se assim, o Brasil preparado agora com várias plataformas centrais em relação à questão de escritura pública, a questão da campanha que foi lançada pelo CNJ e o CNB, onde tem a autenticação eletrônica de doação de órgãos, assim, é de extrema importância para a sociedade. Tem um cunho social também esse trabalho. A gente não trabalha só por emolumentos, nós também temos um cunho social, uma preocupação em estar impulsionando e resolvendo muitos problemas
como a questão de doação de órgãos, Sim. que salva vidas. Muito importante essa sua colocação. Acho que o papel social do notário, ele se consubstancia, primeiro, no atendimento bem feito a todas as pessoas que procuram o seu escritório, o seu cartório. E segundo, também na prática de atos, muitas vezes nós praticamos muitos atos gratuitamente para as pessoas que necessitam. As procurações, por exemplo, para fins previdenciários, que em grande parte dos estados do país são gratuitas, e muitos outros atos também que têm os emolumentos reduzidos em função da hipossuficiência da sociedade. Mas a autorização eletrônica de doação de órgãos, a EDO, a EDO, ela se revestiu assim, de um caráter muito importante, porque nós temos uma deficiência muito grande no Brasil de doação de órgãos. E a gente sabe que quando acontece algo extremamente relevante na sociedade, as autoridades e as instituições são movidas a atuarem. Nós tivemos um exemplo recente de um apresentador famoso, o Fausto Silva, que precisava da doação de órgãos para a sua sobrevivência e, obviamente, a mídia, a imprensa toda noticiou isso com muita relevância e acabou estimulando que o próprio CNJ nos procurasse para que nós desenvolvêssemos uma plataforma dentro do e-notariado. Foi, então, criado esse módulo da autorização eletrônica para doação de órgãos, que é feita uma declaração gratuitamente, sem nenhum custo para os doadores. A doação pode ser feita por videoconferência ou presencialmente. Em ambos os casos, é necessário que se faça a videoconferência para tomar a declaração do doador. E uma questão muito importante também foi a ressalva no provimento do Conselho Nacional de Justiça de que essa declaração ela vai dispensar a manifestação da família no momento da abertura do óbito da pessoa. Porque a lei que trata de doação de órgãos, ela tem uma disposição que obrigava que a família manifestasse ou corroborasse a manifestação de vontade do doador. Isso acabava atrasando muito tempo e muitas vezes os órgãos ficavam imprestáveis para o transplante. Com esse provimento, a declaração feita perante o notário, ela vai prescindir da manifestação da família. Então é um grande ganho para a sociedade e também deixa muito claro o papel social que o notário pode exercer. O papel social cada vez mais reforçado, como você muito bem falou, cunho social, como também se tem em relação aos ofícios da cidadania, as gratuidades, porque, como eu comentei anteriormente, não é só de emolumentos que se vive o cartorário, né? Ele tem um revestimento social, um trabalho para o cidadão e também com a sua capilaridade, ele atinge aos lugares mais longínquos. Muito importante essa sua colocação. Eu acho que o oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais exerce um papel fundamental para a cidadania. Nós sabemos que em todos os distritos, todos os municípios do Brasil, invariavelmente, nós temos um tabelião de notas e um oficial de registro civil das pessoas naturais. Muitas vezes, nesses municípios, nesses pequenos distritos, é a única presença do Estado. Então, esse papel que o oficial de registro civil e o tabelião de notas exercem para a cidadania é um papel muito importante. A pessoa nasce, ela se casa, ela morre, ela compra um imóvel, ela se emancipa, ela faz a doação dos seus bens, compra, vende seus bens, tudo isso passando pelo trabalho de um notário ou de um registrador civil. Então é muito importante que nós tenhamos consciência da relevância do papel social do notário e do registrador. Doutor Ubiratã, muito obrigado por sua participação. Seja muito bem-vindo ao nosso estado do Ceará. Uma alegria estar aqui com você. Apareça mais vezes para a gente fazer um episódio completo com você. Será um grande prazer. Eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês. Muito obrigado e o meu abraço carinhoso para todos os notários e registradores desse lindo estado. Obrigada. Depois desse bate-papo, vamos acompanhar um trecho da palestra do Dr. Ubiratã Guimarães. Tradicionalmente, a qualificação no ato físico era feita presencialmente.
Com o provimento 100 de 2020, nós passamos a fazer videoconferência e aceitar a assinatura digital à distância. Essa aceitação do certificado digital à distância, como bem disse a Gisele, ela provoca uma responsabilidade muito grande para o notário, que às vezes não se dá conta. Nós vivemos aí entre aspas, uma bipartição da fé pública. Porque quando você pratica um ato presencial, o notário qualifica a pessoa, afere a sua capacidade e a manifestação de vontade presencialmente. Quando você usa um certificado digital notarizado, embora você faça uma videoconferência, a responsabilidade pela qualificação do titular do certificado digital, ela é do tabelião que emitiu esse certificado digital. É muito importante, então, caros colegas, caros amigos, que nós tenhamos em mente a responsabilidade enorme que paira na emissão de um certificado digital notarizado. É um ato extranotarial que não traz nenhuma receita, é emitido gratuitamente para qualquer cidadão, mas é muito importante que nós nos engajemos nesse propósito da emissão do certificado digital e que essa emissão seja feita com muita responsabilidade. Qualifiquem os seus prepostos para que eles possam emitir o certificado digital com absoluta segurança. E agora estamos com o Dr. Rainei Marinho, presidente do IRTD-PJ Brasil. Seja muito bem-vindo, Dr. Rainei. Obrigado. O segundo encontro notarial e registrado do Ceará tem como marca a capacitação e o compartilhamento de informações. Como você vê esse movimento para os cartorários do Ceará? Olha só, eu estou muito feliz de ter vindo aqui ao Ceará mais uma vez, a convite da Noreg Ceará. Deixo aqui meu abraço bem grande ao povo cearense, aos cartórios do Ceará, e dizer que é muito bom saber que tem esse movimento favorável aqui no Ceará, um movimento de buscar a capacitação, a integração, muito mais que capacitação, somente a integração. É muito importante que todos venham, participem, se conheçam. Isso faz com que uma classe cresça, né? que o segmento se desenvolva. Esse distanciamento social, às vezes, faz com que a gente se distancie e não discutam coisas que são importantes para todos nós, o conjunto de todos nós, registros públicos. Então, eu fico muito feliz de ver um evento tão bonito como esse, mais de 300 pessoas inscritas. Eu estou muito feliz com isso. Doutor Rainei, você trouxe o procedimento de busca e apreensão à sua palestra. Você pode falar um pouco mais como é que será essa busca e apreensão do extrajudicial, levando em consideração que os cartórios buscam a celeridade, a prestação de serviço rápida para os usuários? Bom, é muito importante que a gente faça um apanhado, né? Quando a gente fala em busca e apreensão, mas a gente pode dar um passinho atrás e voltar e falar um pouco sobre extrajudicialização, né? Os cartórios do Brasil, de uma forma geral, têm tido um processo muito importante na extrajudicialização no Brasil. Então, são mais de 4.800.000 atos praticados pelos notários, a parte de inventário, uso capião administrativo, mais de 67 milhões de certidões emitidas pelo registrador civil, gratuitamente, atos de registro civil também buscando a extrajudicialização, temos também a expropriação imobiliária feita pelos registradores de imóveis também, que está funcionando muito bem no país inteiro. Meu abraço a todos os registradores de imóveis. E agora o RTD não tinha. O RTD não tinha participação nisso. Então, com a chegada da busca e apreensão, que foi instituída pela Lei 14.711, o RTD bota os dois pés dele na busca e apreensão, e ajudando, né? Não só melhorando o movimento do cartório, mas ajudando também a sociedade, de uma forma geral, a melhorar esse handicap positivo em relação à diminuição dos juros ofertados pelas empresas de crédito. Como os cartorários podem se capacitar? É um serviço que traz a segurança jurídica. Os usuários que eles podem já fazer em relação a esse procedimento no extrajudicial? Bom, hoje nós estamos com um piloto rodando no estado de São Paulo já, né? O piloto já está em teste já. Estamos em fase de validação. Os nossos roteiros e organogramas estão também validados. Estamos esperando, então, possivelmente uma norma administrativa oriunda do CNJ para que a gente consiga começar a caminhar, né? Faça todos os testes com esse piloto. O piloto, salvo me engano, ele já está em fase de produção. Antes era homologação, mas está em fase de produção. Nós estamos validando todas as APIs, validando todos os processos, e agora é só esperar que os bancos, o credor,
comece a encaminhar os processos de busca e apreensão para que os RTDs comecem a fazer, atendendo melhor, é claro, a sociedade. A expectativa nossa é diminuir em muito o tempo e o prazo da busca e apreensão. Isso é bom para o credor, isso é bom inclusive para a população, que vai ter os seus juros diminuídos, mais oferta de crédito, os juros diminuídos, spread bancário menor, mais dinamização do mercado, e o RTD vai auxiliar exatamente a sociedade nesse sentido. Maravilha, é mais um serviço no extrajudicial que traz celeridade, segurança jurídica, a fé pública que esses atos são, né, revestidos pela presença de um titular. Isso é muito importante porque desafoga o judicial, né? O poder judiciário, que já é abarrotado de muitas demandas, e mostra cada vez mais a importância do extrajudicial nessa resolução de situações, colocando negócios, facilitando para o credor, facilitando também para o devedor. Quais são suas considerações finais, doutor Rainey? Eu acho que o caminho que o RTD está trilhando e vai trilhar é um caminho de crescimento. É um novo RTD que nasce. É um RTD que agora auxilia a sociedade de forma contundente com o processo da busca e apreensão. É um RTD que tem alguns projetos tramitando, que esse possivelmente aconteça até o ano que vem. Vamos ter um RTD agora fortalecido, inclusive tecnologicamente falando, e pronto para atender população, mercado, sociedade, desafogar o judiciário. Tem gente que gosta de usar a palavra desjudicialização. Nós não estamos tirando nada do judiciário. Eu gosto da extrajudicialização. O processo da busca e apreensão, ele pode ser feito tanto no judiciário como nos cartórios. Então, a opção é do credor. Então, vamos deixar para o judiciário decisões e processos que são mais importantes, e esses mais burocráticos. Eu acho que a gente pode auxiliar, como cartórios, como auxiliares do judiciário, auxiliar o judiciário, diminuindo, desafogando o judiciário. São quase 5 bilhões de reais economizados pelo judiciário desde que começou a extrajudicialização. 5 bilhões economizados, feitos pelos cartórios. Então eu tenho fé que vamos botar os dois pés nesse novo mundo de parceria com o mercado, parceria cada vez mais com a sociedade, com a segurança jurídica, e melhorar a vida dos cartorários no Brasil inteiro, não só nas capitais, não só nas grandes cidades, mas nas pequenas cidades também. Muito obrigada, doutor Rainey. Eu que agradeço.